Louvado seja Deus. Um celular aqui de oferta, se alguém quiser. Brincadeira, senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em dois textos. Você tenha paciência, leia o texto comigo, depois eu vou explicar por que nós estamos lendo dois textos. Tá? Primeiro de 8:1, a série de encontros de Jesus, e nós estamos tentando aprender lições nos encontros de Jesus. O encontro de hoje é com, direta ou indiretamente, vocês vão entender, com um centurião, um oficial do exército romano. A palavra significa responsável por 100 soldados. Então, Mateus diz assim, Mateus 8:1. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, e é importante essa cidade, Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Rapaz, aqui, o meu menino será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Em Israel da época, ele não achou a fé entre os religiosos como achou fé entre um gentil. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, aquele banquete que está preparado para todos os redimidos, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, expressão aqui designada para Israel, a nação eleita, serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Essa é a narrativa de Mateus. Nós vamos para Lucas, capítulo 7. E você vai ver que há uma diferença interessante das duas narrativas. E eu vou me deter no livro de Lucas, aproveitando os complementos que os textos oferecem. 7:1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, guarde isso, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, tinha um apreço, um amor por este servo, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou, por sua própria conta e recurso, uma sinagoga, construiu um templo. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu sou
eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo isto a este, e ele vai, ao outro vem. E ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele faz. Ouvido estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que os evangelhos são 4. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João, que é um livro diferente dos outros, que tem um cunho mais teológico. O propósito de João, de fato, é apresentar um conteúdo mais profundo e explicar e descrever algumas coisas que não são apresentadas nos outros. A palavra sinótico significa ver conjuntamente. Literalmente, que se pode ver ao mesmo tempo. Então, a ideia dos sinóticos é a gente olhar para os 3 livros e tentar montar o cenário maior das narrativas, porque eles repetem a narrativa. Mas vocês viram que há uma diferença violenta das duas aqui, né? Eu disse assim, vou falar sobre os encontros de Jesus, mas esse homem não se encontrou com Jesus de acordo com Lucas. Nem falou com Jesus. Em Mateus diz que ele conversou. A ideia é que, para o povo semítico, a representação, que é o princípio que Lucas usa aqui, era uma coisa comum. Pessoas podem representar uma pessoa como se fosse a própria pessoa. Então, os delegados que esse homem enviou representavam estritamente a sua voz e a sua vontade. Por isso não há contradição, há uma questão mais de estilo. Parece que Mateus foi escrito um pouco antes, poucos anos antes, Lucas depois. E Lucas, ele era um historiador, uma pessoa mais preocupada com detalhes. Por isso você vai encontrar detalhes em Lucas que você não encontra em Mateus. E os escritores não têm nenhuma dificuldade com essa diferença, porque você percebeu que o cerne da história está nos 2 textos. Essa é a intenção das escrituras. Muito bom. Nós vivemos da Bíblia, eu e você. A igreja vive das escrituras. Se a igreja perde as escrituras, a igreja perde a si mesma. Mas qual que é o problema disso? É que alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias. Tudo que tem de doutrinas falsas nas igrejas são fundamentadas na Bíblia. Por quê? Porque nós impomos às Escrituras a nossa interpretação. Eu vou fazer um sermão aqui, rapidamente com vocês, que é um sermão que aparentemente está no texto. Aparentemente. Para ilustrar para você que nós podemos fazer isso com as Escrituras. Eu vou dar um exemplo para você do meu sermão que eu vou criar agora. Né? Qual é o meu sermão? Como receber intervenções de Deus, como ser ouvido por Deus, baseado no centurião. Esse homem clamou e recebeu resposta de Deus, e teve a intervenção de Deus sobre o seu servo, que foi curado. Parece bíblico, não parece? Então, vai acompanhando. Então, quais as características desse homem? Eu poderia dizer para você, você quer ver Deus agir na sua vida?
ouvir a sua oração e ver a intervenção de Deus sobre você e trazendo cura, vamos seguir os passos do centurião. Primeiro passo, olha que sermão, hein? Primeiro passo, seja bondoso. Esse homem é um homem bondoso, você viu? Ele era amigo dos judeus, ele construiu sinagoga generoso, ele tinha um escravo, mas que era quase como um filho. Sabe por que esse homem foi ouvido? Porque ele era bom. Então, você quer receber intervenções de Deus na sua vida, seja bom. Olha que sermão. Segundo ponto do meu sermão. Não só seja bom, mas de acordo com o texto, seja humilde. Porque esse homem, humilde. Veja, Jesus queria ir na casa dele. Falou, não sou digno. Não sou digno. Não entre na minha casa. O Senhor é majestoso, eu não mereço. Olha que humildade. Então, sabe por que ele recebeu a intervenção de Deus e Deus o ouviu? Porque ele era bom e humilde. Agora, olha o terceiro ponto, que maravilhoso. Tenha fé. O texto diz que Jesus olhou para ele e falou assim, olha, eu não vi fé igual em Israel. Então, tenha fé. Então, como é que Deus pode ouvir alguém? Seja bom, seja humilde e tenha fé. Olha que sermão maravilhoso. Bom, eu acabei de pregar uma heresia para vocês. Uma heresia daquelas assim graves, né? Porque não é isso que o texto diz. Percebem como é importante a gente, ao ler a Bíblia, tentar encontrar o que ela quer dizer e não o que nós queremos dizer. Então eu quero partilhar com vocês aqui hoje as lições que eu encontro nesse texto, que a gente pode extrair do texto a respeito do agir de Deus nas nossas vidas, a partir da experiência do centurião. O centurião era um soldado de uma patente importante em Israel. Acima dele estava o legado, que era responsável por uma legião de 5.000 homens, e depois o tribuno, que tinha 6 legiões sob o seu comando. Então ele era um homem que tinha autoridade, mas que respondia à autoridade. E ele, então, vai a Jesus, por intermédio de pessoas, para pedir a intervenção de Deus para o seu servo. Que lições do agir de Deus sobre a nossa vida? Primeira, Jesus age por graça e não por bondade ou méritos humanos. Lembra que eu falei para você prestar atenção em como o texto começa? Como o texto começa? Olha lá. Tendo Jesus concluído todas as suas, estou falando em Lucas agora, tá? Lucas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras. É o que Jesus ensinou aonde? No Sermão do Monte. E aí, por que isso aqui é importante? Porque, de acordo com as Escrituras, Deus, Ele não atende à oração de ninguém, porque as pessoas são boas. Aliás, Mateus diz, antes de receber qualquer informação, olha que interessante, antes do homem falar sobre fé, antes de ser falado sobre bondade, lá em Mateus, Jesus diz assim, logo que ele entrou na cidade em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado está doente, sofrendo muito. Jesus disse assim, olha o que Jesus disse, eu vou curá-lo. Antes de falar sobre a bondade do homem, da misericórdia do homem, Mateus diz, Jesus falou, eu vou curá-lo. Ou seja, o Senhor já estava determinado a curar o rapaz. Mas, Jesus acabou de ensinar no Sermão do Monte, algo que aqueles que estavam ali ouviram. E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou no Sermão do Monte, se você quiser, inclusive, abrir comigo em Lucas 6, a Bíblia diz, em Lucas 6, Jesus ensinou no Sermão do Monte, que Jesus, olha para mim aqui só um minutinho, que Jesus, Ele é bom para com os ingratos e maus.
Eu fui pregar numa igreja agora, acho que em Umuarama, e eu, antes de citar o texto, eu falei isso, né? Eu vi o pessoal começar a me olhar com os olhos estranhos, depois me procuraram e disseram para mim assim, pastor, quando você falou aquele texto, eu falei, achei que você estava brincando, porque isso não está na Bíblia, que Jesus abençoa ingratos e maus. Aí você abriu o texto e leu, e eu fiquei envergonhado de não conhecer esse texto. Olha o que diz lá então. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem, versículo 35 de Lucas 6, sermão lá de Jesus. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Então, Jesus acabou de ensinar que Ele é bom porque Ele é gracioso e não por causa da bondade do homem. Então, você não pode pregar que Deus ouve as pessoas porque as pessoas são boas. Porque a Bíblia diz que não existe homem bom no mundo. Ora, nós somos bons porque a graça de Deus nos alcançou. Mas na nossa natureza, nós não somos bons. O Benjamin pregou hoje sobre inveja. E falou que um dos problemas da inveja é que a gente faz comparações. E é um negócio terrível, né? Quem é que não faz isso? Filhos que se comparam por causa dos pais, irmãos que se comparam, enfim. O nosso coração é ruim, Jesus disse isso. Do coração é que procede todos os males, do meu e do seu coração. Então, Jesus não age, Deus não atende a nossa oração pela nossa bondade. Ele atende a nossa oração porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, Ele vai dizer assim, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. É a mesma coisa, Ele é bondoso sobre maus e bons. Então, o que esse texto nos ensina é que eu e você somos agraciados por Deus, não por causa da sua santidade, não porque você vem à igreja, não porque você dá o dízimo, não porque você é um bom pai. Olha, a santificação é uma responsabilidade do cristão. Eu tenho que viver uma vida que glorifique a Deus. Mas não é a base sobre a qual Deus abençoa ou deixa de abençoar alguém. Você ouve isso nas igrejas, elas estão te ensinando uma religião legalista, de um Deus que faz barganha, de um Deus que negocia, de um Deus que diz para você, dá o dízimo que eu te abençoo. Se você não dá o dízimo, você vai ver o gafanhoto comendo as coisas da sua casa, você vai ter maldições sobre você. Esse não é o Deus das Escrituras. Não é. Bom, quem pecou hoje? Levanta a mão. Alguns levantaram com vergonha. É ou não é? Porque a Bíblia fala que pensamento, você não precisa bater em alguém, é só imaginar. Aliás, eu vou dar uma notícia pior para você. Pior. De Tiago. Tiago tem duas notícias muito ruins. Tiago, texto de Tiago, ele diz assim, primeiro, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe que você tem que fazer o bem. Você fez o bem que você sabe hoje? Alguém aqui fez o bem que sabe? Eu deixei de fazer. Então você pecou. Vai ser amaldiçoado por Deus. Pronto. Maldição sobre você, punição. Deus vai descer a chibata em você, porque você pecou. Mas aí Tiago piora a coisa para mim e para você. Porque ele fala assim, quem não faz peca, e todos nós não fazemos e pecamos. Aí ele diz assim, tem mais, se você quebra um princípio da lei, quebrou tudo. Então você é assassino, adúltero, maldito, idólatra. Então amigo, não é por sua bondade. Deus abençoa você porque Ele é gracioso. Pelos méritos dEle. Ele que veio ao nosso encontro.
Ele que nos dá. E o seu sofrimento não é por causa do pecado. Sabe por que eu e você sofremos? Sabe por quê? Porque estamos no mundo. Um mundo que está afastado de Deus, governado por um sistema maligno, liderado por homens pecaminosos. O que você espera desse mundo? Dor, injustiça, maldade, vai sofrer. É por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas aí, a nossa cabeça está tão impregnada com esse negócio, que porque você é crente, você tem que ser abençoado. Está tão impregnada, que deu uma topada, você já fica procurando, o que eu fiz de errado? Não, tá doença na minha casa, não, tem alguma coisa errada. Eu estou vivo doente. Irmão, você está doente porque seu organismo envelhece, nós não nos alimentamos bem. Você sabe o que eu comi ontem? Culpa da Carmen. Cadê ela? Não está aí não? Posso falar então, glória a Deus. Culpa da Carmen. Eu comi ontem água com batatinha chips. Olha que legal. Ela falou, tem comida na geladeira, estou com preguiça de esquentar. Aí ela tinha comprado um potinho de batatinha, comi metade. Jantei. Olha, aí a gente fica doente e culpa Deus. E a Carmen. Entendeu? Aí fica doente, culpa Deus. Meu irmão, a gente sofre, porque nós estamos no mundo. Esses dias eu dei um tropicão na minha casa, eu quase me arrebentei. Eu tenho um degrau lá assim, desse tamanho aqui, ó. Eu estou ficando velho. Eu sempre passei por ali numa tranquilidade, olha o tamanho do negócio. Aí fui lá, passei, bati na quina ali, aí cai, se machuca e fica procurando pecado. Não, o que eu fiz, hein? Não, eu devo ter feito alguma coisa errada, porque olha, não é possível. O dinheiro não chega até o final do mês, estou doente, estou gastando muito em farmácia. É a vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem gastou com remédio essa semana, levanta a mão, bem alto. Quem gastou com remédio? Eu vou fazer outra pergunta. Quem gastou com coisa que não queria gastar, levanta a mão. Poxa, todo mundo devia levantar a mão. Você gosta de pagar aluguel? Gosta de pagar IPVA? Pois é, o mundo é assim, é um sofrimento. Então, por que Deus te abençoa? Porque Deus é bom. Por isso. Porque Deus é bom. É graça. Olha, eu já falei para você, eu tinha um amigo em São Paulo, que ele levantava às 5 horas da manhã, chegava em casa 2 horas. Fez 2 faculdades. E vivia num perrengue financeiro violento. Você fala assim, esse cara não merecia, tá bem? Merecia, mas o mundo não é justo. O mundo não é justo. Não é justo. Então, esse texto me ensina, meu querido, que Deus não abençoa ninguém porque essa pessoa é boa. Não, Ele abençoa porque Deus é bom. Deus é bom. E Deus administra a sua bondade visando o seu bem. Então, às vezes, Ele permite faltas, sofrimentos, porque Ele está trabalhando na sua vida coisas que nem você sabe, mas Ele está trabalhando. E eu, como não sei tudo que Deus sabe, mesmo quando eu não entendo, eu digo para Deus, eu confio no Senhor. Eu não sei tudo que Deus sabe. Você acha que Jó brigou com Deus, questionou a Deus, contestou a Deus, brigou com os inimigos religiosos, com os amigos religiosos, porque eu acusava e ele lá, eu não fiz isso. Mas no fim da vida dele, ele disse assim, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É como se ele dissesse, Senhor, foi bom para mim sofrer. Através do sofrimento eu conheci realmente quem é o Senhor. Deus administra isso para o seu bem e para o meu bem. A segunda coisa que eu aprendo nessa história, que Jesus age por autoridade e não por humildade humana. Esse homem
era um homem humilde de fato. Quando ele diz, Jesus não entra na minha casa, eu não sou digno, ele realmente está reconhecendo a autoridade de Jesus. O texto diz que ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres, da fama de Cristo, das coisas extraordinárias que ele fez. Ele reconhecia em Jesus algo grande, maravilhoso, e ele falou, não entre na minha casa. Talvez também, a gente não sabe, porque ele conhecia a cultura judaica e ele sabia que um judeu não entra na casa de um gentil, muito menos um mestre. Mas a gente não sabe se isso aqui está em jogo ou não, mas que ele era um homem humilde, ele era um homem humilde. Agora, o que o Senhor fez para ele não tem a ver com a humildade dele, tem a ver com a autoridade de Jesus. E ele reconhece isso, porque olha só, olha a conversa desse homem com Jesus, diretamente ou por intermédio dos seus delegados. Ele diz assim, eu sei o que é autoridade. Essa é a conversa de Jesus. Eu sei o que é autoridade. E olha, eu tenho autoridade sobre meus servos e os meus soldados. Eu digo para ele, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. E não há questionamento. E ele diz assim, e eu sei o que é autoridade, porque não precisava constar isso aqui, tá? Mas está constando lá. Eu estou sujeito também à autoridade. Tem alguém acima de mim, a quem eu presto contas. Alguém para quem eu respondo. Alguém que tem autoridade sobre mim. Então, mesmo com a minha autoridade, eu não posso fazer o que eu quero, porque tem alguém que manda em mim. Com isso, ele está indo a Jesus, dizendo, Senhor, Tu és a autoridade, se Tu deres uma palavra, o meu garoto será curado. Mas ele sabe que Jesus poderia dizer, não. Por quê? Porque esse homem sabe o que é, o quê? Autoridade. Ele sabe que Jesus poderia dizer, eu tenho todo o poder, mas eu não vou curar. Eu não vou na sua casa. Ele poderia porque ele tem autoridade. E por que Jesus cura? Ele disse que ia curar antes de todas as informações, porque quem decide quem vai curar é Deus. E meus irmãos, as curas que Deus realizou ao longo da história, elas escandalizaram. Lembra de Naamã? Naamã, um general sírio, que foi curado de lepra para frustração de Israel, pelo menos na história, eu disse isso semana passada, só há 2 registros de cura de lepra na história de Israel, a de Naamã e de Miriam. Não é um negócio, mas nós não somos o teu povo, e por que o Senhor não nos cura? Não é para trazer questionamento ao meu seu coração? Se Deus me ama, é meu Pai, por que Ele não me cura? Eu já respondi essa pergunta para você. Muito do que Deus não faz, Ele não faz por amor a você. Pensa comigo. Quantas orações você fez essa semana a Deus? Pedindo, quantas? Quantas foram respondidas? Agora pensa comigo. E se Deus respondesse todas elas? Como é que ia ser? Você sabe o que é uma criança mimada? É uma criança para quem os pais dão tudo. E aí eles dão tudo. Ela pede, aí quando ela não recebe, o que ela faz? Eu vi uma cena, não sei se vocês viram aí um meme na internet, de um pai quebrando o computador do filho, mas antes dele quebrar, o filho fez um escândalo, devia ser um adolescente de 17, 18 anos, um escândalo.
E assim, gente mimada, o que não tem, magoa, fica frustrado. E Deus sabe que, para o seu bem, você tem que crescer. E eu tenho dito que uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é o crescimento. Crescer dói. Crescer dói. Quando eu disse para Deus que eu queria crescer, e eu disse para Deus, eu estou pronto para enfrentar o que o Senhor quiser para eu crescer, Deus me colocou num trajeto de dores e sofrimentos que você não imagina. Sim, eu já contei para vocês, eu já passei pela morte 6 vezes. Tem um monte de gente testemunha, sabe o que eu estou dizendo aqui. Infecção generalizada, Covid, parada cardiorrespiratória, diverticulite. Eu tenho falado para Deus, eu não quero mais brincar desse negócio não. Né? Eu contei na semana passada que eu passei uma semana com o Oliver no hospital, e passamos 50 dias mais ou menos lidando com doença do Oliver, e aí ele saiu do hospital, a gente, graças a Deus, 3 dias depois estava eu no hospital, passei a noite inteira com ele, de quarta para quinta-feira. E eu já fui lá chorando, porque ele não podia ficar com febre. Aí passei a noite inteira no hospital. Por quê? Eu não sei o que Deus sabe. Você não sabe o que Deus sabe. O melhor é você pedir ao Espírito Santo para que te dê graça, para que você tenha graça, e Ele dá, para você confiar no que Deus está fazendo. A Bíblia diz assim, todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto, e o versículo 29 diz, para que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Deus está fazendo de mim e de você pessoas mais parecidas com Jesus. E não adianta, tá? Não adianta. A gente gosta de brigar, a gente fica irritado, mas todo mundo aqui sabe que o sofrimento é um dos melhores instrumentos para mudar a nossa vida. Não tem outra coisa que exerça tanta influência sobre nós quanto o sofrimento. E aí, ou você muda, ou você se torna uma pessoa rabugenta, irada, com raiva de Deus. Então, Deus tem autoridade. Quem decide o que vai ser da minha vida, da sua vida, é Deus. Ele tem autoridade, Ele decidiu. O que o centurião disse aqui é isso. Olha, eu sou um homem, eu sei o que é autoridade. Se tu deres uma palavra, porque tu tens autoridade. Mas quem tem autoridade pode decretar, não curar. Quem tem autoridade pode escolher o sofrimento. Por exemplo, quem de nós aqui gostaria que Deus poupasse Jesus do sofrimento dele? Você fala assim, eu gostaria. Pois é, se Deus poupasse Jesus do sofrimento dele, todos nós íamos para o inferno. Porque Jesus sofreu pelos nossos pecados. E Deus teve que contemplar o Filho na cruz, certamente com o seu coração rasgando, debulhando em lágrimas e dor, por causa de Jesus. Mas Deus não tinha escolha. O sofrimento é o instrumento de Deus. C.S. Lewis diz, sofrimento é o megafone de Deus, despertando um mundo surdo. Eu e você não queremos crescer. Se nós entendêssemos que o sofrimento é um trampolim no processo, você ia ser mais humilde em relação a ele. Mas como a gente não gosta de sofrer, então a gente não faz isso. Por último, Jesus age por amor paternal e não por fé no milagre. Porque, olha, Jesus faz uma declaração sobre esse homem, que diz que ele olhou para Israel e viu a fé de um homem incrédulo. Ou um homem religioso, com temor religioso, porque ele era amigo dos judeus, então era um homem religioso. E ele disse assim,
esse homem tem mais fé do que todos de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui uma coisa que nós não conseguimos engolir. Que tem gente fora do mundo evangélico que é salvo. A gente não gosta disso, né? A Bíblia fala do centurião Cornélio, que conversou com Deus, e Deus ouviu a sua oração, deu uma visão para ele, mandou o servo lá para pregar o evangelho para ele, mas era um homem que tinha temor de Deus. Esse homem aqui é um homem que tem temor de Deus. Ele não conhece os princípios doutrinários de Israel, ou se fosse nos dias de hoje, batista, reformado, mas ele tinha um temor de Deus, e o que ele fez ao povo, e pelo povo, inclusive pelo seu servo, ele fez por temor a Deus. E é tão verdade, que Jesus pega o exemplo dele em Mateus, olha só, e diz o seguinte, lá em Mateus, versículo 10 de Mateus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo Israel achei fé como esta. Digo-vos, por causa desse homem, do que ele viu ali, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Assim, esse homem é um modelo de milhares que virão do Oriente ao Ocidente e se sentarão à mesa no reino de Deus. O que Jesus está dizendo? A fé desse homem é a fé de um homem que tem temor de Deus, que é salvo. Mesmo ainda não tendo confessado a Jesus, um homem que tem temor de Deus, um homem que crê em Deus, que está no processo de entregar a vida a Jesus. E certamente, meu querido irmão, esse homem se converteu, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Esse homem vai ser... Agora, olha que curioso. Vocês lembram o que Jesus disse sobre Cafarnaum? Alguém lembra? Ele disse assim, ó. Cafarnaum, Mateus 11. Elevar-te-ás porventura até o céu? Perguntando, descerá até o inferno, porque se Sodoma estivesse operado os milagres que se em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus dizendo para os judeus, cidade de Cafarnaum, Jesus dizendo para eles, olha, vocês são dignos do inferno, mas um ímpio, ou pelo menos um gentio, um pagão, segundo o olhar de vocês, ele creu e vai assentar à mesa no reino de Deus. Por quê? Porque Deus age sobre esse homem, não pela sua fé, mas Deus age sobre esse homem por causa da sua bondade paternal. Ele era filho de Abraão, filho de Isaque, filho de Jacó. Ele era filho de Deus. O que a gente vê aqui? A fé de um homem movendo a mão de Deus? Não. A gente vê Deus movendo a fé de um homem. É isso que nós vemos aqui. Um homem salvo, que Deus capacitou a crer, e que serviu de testemunho para uma nação que deveria crer, e se manteve incrédula. Meus irmãos, esse texto não fala sobre a bondade de um homem, a humildade de um homem e a fé de um homem. Esse texto fala sobre a graça de Deus, a autoridade de Jesus e a paternidade do Senhor. Isso é bom. Por que eu e você podemos descansar em Deus? Porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. É tremendo, né, que a Bíblia fala
que a misericórdia do Senhor vai até 1000 gerações. É isso. Então, se você tem lutado com culpas, meu irmão, e você acha que por causa das suas culpas, erros, pecados, Deus te abandonou, eu quero dizer para você, quem disse isso para você foi a religião e foi o diabo, não Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus nos trata segundo a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. E a Bíblia diz, o que nos constrange é a bondade de Deus. Por que nós somos atraídos pelo Evangelho? Por causa da bondade de Deus. Eu disse uma vez aqui, e se eu não me engano, foi o Michel que colocou melodia numa letra de uma pregação que eu fiz aqui, que foi uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida e que mudou a minha relação com Deus, que é o seguinte: nada do que eu faça, nem bondade e nem maldade, vai mudar a intensidade e a grandeza do amor de Deus por mim. Deus me ama e ponto final. Deus me ama. Deus me ama. Mas aí, pastor, não fica muito fácil? Fica. É exatamente isso. Porque sabe por quê? Porque Deus te ama e Ele trata com você, falando dos problemas do pecado, por sua causa. Por sua causa. Para o seu bem. E aí quando você decide fazer o que contraria a vontade de Deus, Deus diz assim para você, com muito amor, não faça, vai ser ruim para você. Aí você diz assim, teimoso, eu vou fazer. Ele fala assim, então tá bom, você vai se machucar. Depois que você se machucar, se arrebentar, você vai voltar e o seu pai vai estar de braços abertos para te receber. Esse é o Deus que nós cremos. Deus fala contra o pecado? Claro que fala. Contundentemente. De forma severa. Mas Ele fala de forma severa do perigo, do poder devastador do pecado. Que se você brincar com o pecado pode destruir a sua vida. Ele fala sobre isso. Mas Ele não fala que vai te amaldiçoar por causa dos seus erros. Ele sabe que o que vai mudar o seu coração é o amor de Deus. E eu espero em Deus que hoje você saia daqui com essa consciência. Você não está sofrendo por causa dos seus erros, pecados, como uma maldição de Deus. Talvez esteja sofrendo por consequência. Porque isso, nós temos que lidar com elas. As consequências. Talvez você esteja sofrendo por consequências das coisas erradas que você fez. Mas não por maldição de Deus. Deus te ama. E Deus quer o seu bem. Quero chamar os diáconos, vamos ter a ceia. Venha nos ajudar, por favor. Enquanto nós distribuímos, o grupo vai estar nos elevando à adoração. Eu vou pedir que esteja um pouquinho abaixo do volume para a gente poder falar algumas coisas. E quem é que pode participar? Você se acha convertido? Porque, olha, eu não diria que o centurião é convertido, nem os judeus. Mas ele era. Então, quem sou eu para dizer se você é convertido ou não? Você se acha convertido? Você se acha pertencente a um corpo, uma comunidade que vive de acordo com a palavra? Então, meu amigo, minha amiga, você é convidado de Jesus para participar à mesa. Porque, imagine se eu não convido você à mesa e encontro você na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Você já pensou? Que vergonha! Então, é você quem diz para Deus, Senhor, eu te encontrei. Então vem à mesa, participe. Porque se você diz que você o encontrou, aleluia, você estará no grande banquete. Grande banquete. Venha conosco. Espere para participarmos juntos.
nós não somos dignos. Não é por humildade, não é por bondade, e não é por fé. É por graça, por confiança na soberania de Jesus, por confiança no seu amor paterno. Ele nos convida à mesa, naquela perspectiva de que Ele chamou os filhos, e os filhos disseram: não vou. Então Ele disse: sai pelas ruas, sai pelas estradas, pelas esquinas, pelos valados, e traz os coxos, traz os doentes, traz os abandonados, traz os condenados, traz todos eles. E eles são convidados à mesa, porque ninguém é digno. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Aleluia. Dá-nos a Tua graça, que a cada dia o nosso coração seja Teu, totalmente Teu, porque a Tua palavra diz que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Diz a Tua palavra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, diz o Senhor. Eu confio na autoridade do Senhor. Eu confio no poder soberano do Senhor. Ele é um Deus de misericórdia e graça. O seu amor paternal nos alcançou. A Bíblia diz que nós fomos transformados em filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Oh Deus. Essa mesa, eu disse pela manhã que ela traz uma representação extremamente importante, porque nela Deus entregou tudo que Ele tinha, aquele que não poupou o seu próprio Filho, e Ele nos chama para que a gente entregue tudo. O encontro com Jesus, a Bíblia diz que é de tal
experiência que envolve toda a mente, toda a alma, todo o coração. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o coração. Você sabe por que nós perdemos a batalha contra o pecado e contra a vida plena? Porque nós perdemos a comunhão com o Senhor. Pessoas que estão em comunhão com o Senhor vencem o pecado, vencem as lutas. Uma hora Deus te dá poder para vencer comportamentos que você, em relação aos quais você era escravo. Outra hora Ele faz como Ele fez comigo, doente emocionalmente, manda para o psiquiatra tomar remedinho. Tomar remedinho, remédio para depressão, remédio para síndrome do pânico, para ansiedade. E aí você vai e Deus te trata, né? E aí, curado das emoções, você consegue elaborar, porque senão você não consegue. E aí Ele te dá graça para você enfrentar. Então assim, não perca a conexão. Porque o que nos capacita a vencer é o poder do Espírito Santo. Se você perdeu a conexão, você pode lutar com todas as suas forças e você será derrotado. Então, a mesa chama você para se reconectar com o Evangelho, com a graça. O pão é símbolo do corpo que foi lacerado por nós. Nós já participamos da realidade e agora no símbolo nós vamos lembrar daquilo que recebemos. Comamos o pão. Desculpa, está vendo? Eu não servi os diáconos. Ainda bem que eu tenho um amigo que fica pegando no meu pé aqui. Deus abençoe. Desculpa. Obrigado pela lembrança. Aí em cima está todo mundo? Legal. Então, coma o pão. E agradeça ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deixa eu ver se está ligado. Aleluia. Ó Deus, Senhor. Ó Deus. Aleluia. Senhor. Ó Deus. Aleluia. Ó Senhor. Ó Deus. Aleluia. Amém. O vinho ou o suco representa o sangue que foi derramado por nós. Sangue e o corpo repartido por nós. Tomemos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Ó Deus. Amém. Louvado seja o teu nome. Somos gratos porque fomos alcançados
pela cruz. Porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Porque o Senhor nos ama. E a tua graça, teu amor tem nos alcançado todos os dias. Senhor, todas as bênçãos que temos em nossas vidas são oriundas das tuas mãos. A tua palavra diz que nele nós existimos e nos movemos. Se o Senhor tirar a mão de sobre nós, o mundo e cada um de nós volta para o caos e para o nada. Louvado seja o teu nome. Nós temos o entendimento que toda a autoridade está nas tuas mãos e nós confiamos o nosso destino àquele que tem todo o poder, mas também que tem todo o amor, que sabe como gerenciar as nossas vidas. Entregamos a nossa vida àquele que age por graça e não por mérito e bondade humanas. Entregamos a nossa vida ao nosso Pai, que é misericordioso com maus e ingratos. Nós descansamos nas dádivas do Senhor, que elas vão nos perseguir, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Leva-nos agora, Senhor, em paz aos nossos lares, e que cada um de nós vá com a tua palavra no coração, palavra de graça, de bondade, de amor do Senhor, e que descanse no fato que o Senhor, logo ao dizer toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse também: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor nos leve e nos guarde sob o teu amor, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana cheia de bênção. Vá em paz, em nome de Jesus, amém. Não é